Fala, minhas bagacinhas! Espero que seja todo mundo excelente. Vamos iniciar na página 162, apostila 4 já, hein? Os nossos estudos sobre climatologia. O que é climatologia? Constitui um estudo científico do clima. Ela trata dos padrões e do comportamento da atmosfera e suas interações com as atividades que a gente acaba alterando um pouquinho. Esse conceito revela a ligação da climatologia com a abordagem geográfica dentro do espaço geográfico terrestre, pois é nela que se caracteriza como um campo de conhecimento do qual as relações entre sociedade e natureza vão se configurar e com os pressupostos básicos para a compreensão das diferentes diferenças entre as paisagens do planeta, os tipos de domínio morfoclimático, os tipos de bioma e assim por diante. E, claro, a organização e a intervenção do homem dentro da organização do espaço geográfico. Vamos iniciar nossos estudos sobre climatologia, então. E a primeira pergunta que sempre surge é a diferença entre tempo e clima. Muito bem, o clima e o tempo, existe uma diferença muito grande. A gente tem a mania de falar que o clima hoje mudou. O clima, na verdade, ele não muda. Ele é definido por Mark Sorin, que é um grande climatólogo ou climatologista, como uma série de estados atmosféricos acima de um lugar e de uma sucessão habitual. O Ayad, ele já diz, por sua vez, que o clima é a síntese do tempo num determinado lugar. E para eu poder analisar, eu preciso de um período de 30 a 35 anos, parafraseando os dois cientistas. O tempo correspondente em uma situação momentânea da atmosfera, em um determinado lugar ou um determinado momento. Assim, nos telejornais, por exemplo, no aplicativo do Clima Tempo, nos celulares de vocês, não é feita uma previsão do clima, e sim uma previsão do tempo. Por isso, afirma-se que em determinada condição do tempo é boa ou ruim, baseado apenas no que vai dar sol ou vai dar chuva. Isso aí é uma questão atmosférica. O tempo ele muda. O clima não, ele precisa de vários fatores e vai ter de 30 a 35 anos para poder a gente poder caracterizar como uma mudança climática, como por exemplo está ocorrendo. A temperatura da Terra subiu, e para a gente observar isso, precisou de quase 40 anos. Pois muito bem, apesar de que está sendo muito acelerado tudo isso. Tem uma analogia que eu adoro fazer. Quem foi meu aluno lá no sexto ano deve lembrar disso. A diferença de tempo e clima, eu gosto de fazer essa analogia de personalidade e de humor. O tempo é o nosso humor. Por mais que a nossa personalidade seja de uma pessoa alegre, tem dia que a gente está meio brocochô, está meio tristinho. Então, isso é o nosso humor. Da mesma forma, é o clima. O clima é a personalidade. Ela não muda. O que vai mudar é só o nosso humor. Então, essa seria a analogia entre tempo, clima, humor e personalidade. Mas antes da gente entrar dentro do clima, estudar mais clima, a gente tem que compreender como funciona a dinâmica dele. Muito bem, nós temos as camadas da atmosfera. A nossa atmosfera é uma mistura mecânica de gases que exibe as características principais dentre todos os gases. Ela é extremamente volátil, compreensível e tem a capacidade de expansão. Essas características explicam alguns dos aspectos que são fundamentais da estrutura atmosférica, bem como muitos dos aspectos do tempo atmosférico e do próprio clima, porque a atmosfera é altamente compreensível nas suas camadas, desde as mais inferiores até as mais densas e superiores. A atmosfera é composta por vários gases: o hidrogênio, o nitrogênio, o oxigênio, o argônio, o dióxido de carbono, o ozônio, vapor de água, dentre outros elementos. Ela atinge uma espessura entre 800 e até 1000 quilômetros de altura, vertical, e ela é dividida em várias camadas, como a gente vai ver a seguir. Nesse esqueminha básico, a gente consegue ver desde aqui o planeta até todas as camadas da atmosfera. É só uma ilustração. A atmosfera pode ser dividida em camadas ou o que a gente vai chamar de estratos, que vão ser considerados com base nas suas características e das suas regiões. A troposfera é a camada onde ocorrem os principais fenômenos meteorológicos gerados pela energia da radiação solar: chuva, ventos, ciclones tropicais, extratropicais, trovões, raios, granizo, neve, tudo isso que a gente está acostumado. E afetam a maior ou a menor intensidade nós, a sociedade humana. Possui
ao redor de 75% dos gases, de quase toda a totalidade em vapor de água e em aerosóis da atmosfera. O seu limite superior é dominado de tropopausa. Após a tropopausa ou a troposfera, o finalzinho da troposfera, nós vamos ver a estratosfera, onde forma a maior parte do ozônio atmosférico e é fundamental para filtrar. É como se fosse um grande bloqueador solar, um grande filtro solar. Nas grandes cidades, a concentração de ozônio gerada pela queima de combustíveis fósseis em baixas altitudes vai acontecer na troposfera uma visão um pouco maléfica. Por quê? Porque vai afetar uma parcela da população com gases muito tóxicos e efeito de radiação extremamente ruim. Na figura, a gente pode estar indicando as demais camadas: a mesosfera, a isosfera, a termosfera e a última, que é a exosfera. Já vimos sobre as camadas, vamos ver agora os elementos e os fatores climáticos. Os elementos climáticos são definidos e atribuídos de forma física. Eles representam as propriedades da atmosfera geográfica de um dado local. O mais comumente utilizado para a gente caracterizar a atmosfera geográfica são temperatura, umidade, pressão, que são influenciados pela diversidade geográfica e vão se manifestar por meio de precipitação, de vento, nebulosidade, ondas de calor ou ondas de frio, entre outros. Aqui a gente tem um esquema que pode ajudar vocês na organização disso daí. O que cada um deles vai interferir. Para melhor compreender, vamos dividi-lo. Primeiro, os fatores climáticos. Primeiro deles, eu tenho a latitude, que ela vai interferir na incidência de raios solares que são recebidos em determinada região. Latitudes próximas ao Equador, por exemplo, recebem maior quantidade de raios solares e vai incidir sobre uma área de maior superfície. Consequentemente, as temperaturas médias desses locais próximos ao Equador serão maiores. E quanto mais afastado do Equador, mais latitudinal, o lugar as temperaturas vão caindo. A latitude é um fator responsável pela diferenciação das zonas climáticas, que são tropicais, próximos ao Equador, e quanto mais eu vou me afastando, eu vou me aproximando, então, por sua vez, da temperada e, por último, da polar. Outro fator é a altitude. Quanto maior a altitude, mais rarefeito se torna o ar. Por sua vez, a temperatura tende a crescer. Quem subiu o pico da bandeira sabe disso, pois nessas condições as moléculas de ar em baixa concentração não conseguem reter o calor e nem a umidade. O terceiro fator, muito importante, são as massas de ar, que são grandes porções de ar na atmosfera, como nós já vimos nas aulas anteriores, que se estendem por milhares de quilômetros. Formam-se numa superfície mais homogênea pela pressão atmosférica. Suas características são quente, fria, úmida, seca. Isso vai depender das condições do ambiente em que elas se formam e por onde farão sua trajetória. Existem 6 tipos de massa de ar. A oceânica, que é úmida, a continental, que é mais seca, a tropical e equatorial, que por sua vez vai ser mais quente, a temperada e polar, que por sua vez vão ser frias. Não é muito raro, muitas dessas massas se encontram. Então, durante o seu deslocamento, havendo uma troca de calor, de umidade, o que pode gerar nessas regiões de encontro tempestades, furacões, assim por diante. Outro fator é a continentalidade e maritimidade, eles são juntos. Eles correspondem ao maior ou à menor proximidade das grandes massas de água. Além de exercerem uma variação de umidade, interferem também na temperatura da região. Por exemplo, em lugares onde sofre a influência da continentalidade, que estão localizados no interior do continente, distantes dos oceanos, há uma variação maior de temperatura ao longo do dia, com baixas taxas de amplitude térmica. Todo mundo lembra o que é amplitude térmica? A diferença entre a mínima e a máxima temperatura que é aferida no dia. E por último, dos fatores climáticos, nós temos as correntes marinhas, que a gente estudou recentemente. São porções de água extensas que fazem o movimento de deslocamento nos oceanos. São movimentadas pelas ações dos ventos e pelo movimento de rotação da Terra. As correntes marítimas têm o poder de interferir na temperatura atmosférica e no movimento das massas de ar.
E temos também os elementos climáticos. Por exemplo, a pressão atmosférica, que representa a pressão que o ar exerce sobre nós, embora não necessariamente percebemos essa atuação. Isso acontece principalmente pela força da gravidade sobre as moléculas de ar, num evento atmosférico tão importante que gera influência sobre o nosso clima. Por isso, as áreas onde a gravidade atua de forma mais incisiva, ou seja, em menores altitudes, a pressão atmosférica ela é maior. Já nas áreas de altas altitudes, mais altas, o ar vai ser mais rarefeito, como a gente viu anteriormente. Em áreas mais quentes, o ar também é mais disperso e a pressão vai diminuir. Por isso, os polos apresentam pressão atmosférica geralmente maior e as zonas equatoriais quase sempre apresentam valores menores. O principal efeito da pressão atmosférica é a alteração da circulação de ar, geralmente nos ventos. As massas de ar movimentam-se das áreas de maior para as áreas de menor pressão. Outro fator é a temperatura. A temperatura é um dos importantes fatores climáticos, pois é nele que a gente percebe mais facilmente que está tendo algum tipo de modificação do tempo. Ela é influenciada por praticamente todos os elementos climáticos, incluindo a umidade, a radiação, a latitude, as massas de ar e muitos outros agentes atmosféricos. Temos também a radiação solar. A radiação solar apresenta o efeito dos raios solares sobre a superfície da Terra. As áreas da Terra que recebem então mais intensidade de calor, né, de ondas solares, de luz solar, como é o caso da linha do Equador, costumam apresentar temperaturas médias bem mais elevadas. E o último elemento climático é a umidade. A umidade apresenta uma quantidade de água em forma de vapor que é presente na atmosfera. Em geral, quanto mais úmida está uma determinada localidade, menores são as variações de temperatura, pois a água possui uma propriedade de receber e armazenar calor que ela recebe. Nas áreas mais quentes, a umidade tende a ser maior, já que nas áreas mais frias, por sua vez, vai ser menor, pois quando o ar está aquecido, maior a capacidade de absorver água. E vamos exercitar. Módulo 19, subdinâmica climática, camadas atmosferas e elementos do clima. Quero que vocês façam atividade 1 e 2, a página 187. Eu quero o texto comentado. Ah, e não esquece, a data de entrega é no dia 19/5, até meio-dia e 20. No mais, meninos, se cuidem, hein? A gente está chegando num momento muito crítico do Covid-19. E a gente precisa, agora mais do que nunca, se cuidar mais do que nunca. Um beijo no coração de todo mundo, se cuidem, fiquem bem e amo mais que Milton Santos.